Então, pessoal, esse é o nosso Vida Simples, né? A gente tem falado sobre oração. Esse é o nosso segundo vídeo aí desse tempo, né? Sobre essa reflexão que a gente está fazendo. E como eu falei no primeiro vídeo, a gente está pensando num livro chamado Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Esse é um livro que foi publicado pela Associação de Pastores, né? É um livro muito vinculado aos nossos, muito circulado, é a melhor palavra, nos nossos arraiais batistas. E a gente vai falar hoje sobre o segundo capítulo, que é entendendo os 5 tipos básicos de oração. Então, o primeiro tipo de oração que a gente desenvolve, ou deve aprender a desenvolver, é sobre a questão de louvor e ações de graças. A gente precisa, de fato, praticar no nosso momento devocional, na nossa relação com o Senhor, no nosso tempo de oração, um tempo onde nós o adoramos. A Bíblia diz que nós devemos amá-lo com o nosso entendimento, nossas forças, né? Tudo que temos e somos. É a ideia de prestar a Ele um culto, de render a Ele graça. Algumas palavras no original grego, elas eram utilizadas para demonstração desse louvor, dessa adoração, né? Um exemplo que me vem à cabeça é a palavra, Dr. Shedd fala no livro dele, Adoração Bíblica, proskinel, ele explica lá o Dr. Shedd, não saudoso Dr. Shedd, que é a ideia do cara que se prostra e beija os pés daquele a quem ele venera, da quem ele adora. É uma prestação de honra, é uma forma de dar honra, de dar glória. Então, a ideia de ações de graça, de louvor, é exatamente essa. É nós nos rendermos, de nós reconhecermos, de nós tributarmos ao Senhor, reconhecermos os seus atributos, os seus benefícios, reconhecermos quem Ele é e adorá-lo na sua beleza, como diz a Bíblia, na beleza da sua santidade, no reconhecimento do seu senhorio, da bondade da sua salvação para nós que não merecíamos. Então a gente precisa desenvolver uma vida de louvor ao nosso Deus, né? Eu gosto, né? Eu não sou músico, mas eu gosto de música, então arranho alguns instrumentos, então eu gosto de pegar meus instrumentos e entrar no meu quarto, fechar a porta e adorar a Deus e bendizer ao Senhor. A música tem um poder fantástico para essa coisa do louvor, das ações de graça. Óbvio que não está só ligado à música, né? Mas essa área do louvor facilita, né? Essa área da música, o louvor, a ação de graça, até mesmo no nosso momento devocional. Está aí uma boa coisa para você, de repente, desenvolver. O segundo é a confissão. Não há relação de Deus sem confissão com Deus, sem relação de pecados. Porque a gente precisa confessar nossos pecados a Deus. Nós só somos perdoados pelos pecados que confessamos. A gente precisa confessar a Deus, a gente precisa se arrepender. E é nesse momento da oração que a gente pede perdão a Deus, a gente enumera, a gente fala que pecou, né? A gente precisa reconhecer isso, né? E a gente tem diversos, né, textos na Bíblia que a gente vê os autores sagrados falando para Deus. O maior exemplo talvez seja o Salmo 139, né? Que é o pedido do salmista, de Davi, pedindo a Deus que o sondasse, o conhecesse, ver se nele havia alguma coisa errada, algum caminho mau que desagradasse a Deus. A gente precisa pedir isso a Deus, porque às vezes a gente acha que está certo, a gente não acha que está errado, mas o Espírito incomoda, o Senhor revela. E esse processo de arrependimento, de confissão, deve existir todos os dias nas nossas vidas, né? Óbvio que você pode ficar assim um dia sem pecar, pode, claro que pode, 2, 3, pode. Um momento você vai pecar? Vai, porque nós somos pecadores, não tem como deixar de pecar. Mas você pode ter uma vida diferente, viver lutando para não errar. E quando errar, confessar, se arrepender, e é isso. Porque senão a gente não tem perdão para os pecados e nem se relaciona com Deus. Porque a Bíblia fala que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. A terceira coisa é a oração como forma de petição, é levar a Deus os nossos anseios, nossas necessidades, né? A gente
precisa levar a Deus. Deus gosta de ouvir isso dos nossos lábios. Talvez você possa estar pensando assim, pastor, mas Deus não conhece. A Bíblia não fala que antes de eu falar, Deus já sabe que eu vou falar, que é Ele que coloca no nosso coração o desejo até mesmo de louvar a Ele. Deus sabe todas as coisas, óbvio que Deus sabe. Mas Deus quer ouvir dos nossos lábios, né? Deus quer saber de nós a nossa necessidade. E a gente parte do princípio que a oração tem muito mais a ver com a gente, não com Deus. Eu acho que a gente se sente muito melhor quando a gente fala para Deus o que a gente está sentindo, de modo que às vezes também é como um desabafo, um desejo de colocar para fora. Às vezes você não tem, coragem às vezes de falar para alguém da sua necessidade, mas você coloca para Deus e aí se sente mais aliviado. O quarto tipo de oração é a intercessão. A intercessão é quando a gente foca na necessidade do próximo. A gente olha para a necessidade do próximo. As pessoas estão sempre pedindo para a gente, que somos cristãos, para estarem orando pelas suas vidas, por alguma coisa específica. Nesse tempo de pandemia, todos nós cristãos recebemos vários pedidos de oração, né? Por saúde, por questão de porta de emprego, por diversas coisas. E a gente precisa não... Se a gente incorre nesse erro, irmãos, é chato. A gente fala assim, poxa, eu vou orar, ou eu tô orando, e você diz que vai orar e não ora, e diz que eu tô orando e não está orando, poxa, pega mal, né? É chato. Então, quando você se compromete, você precisa interceder. A Bíblia lá diz que Deus, na conversa dele com Ezequiel, ele diz que procurou dentre o povo alguém que estivesse na brecha. A brecha na ideia de estar na intercessão entre o povo e ele. O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e por quem ele está orando. Você lembra de quando Moisés orou pedindo perdão pelos seus irmãos, pelos erros que Moisés intercedeu por eles? Você lembra quando o Abraão orou a Deus por causa de Ló e ali as cidades ali, para que Deus poupasse a vida de Ló e sua família? Isso é intercessão. A gente está pedindo, colocando diante do Senhor a necessidade de outras pessoas. Uma coisa que é muito importante, e eu peço aos irmãos que sempre lembrem, é que os irmãos orem por mim, pela minha família, pelos líderes da nossa denominação, pelos nossos irmãos líderes aqui na igreja. Nós carecemos muito da intercessão dos irmãos. O inimigo de nossas almas, ele não descansa, ele está sempre ao nosso lado. E assim como os irmãos, nós somos humanos, precisamos muito da graça de Deus. Então, interceder é isso, é colocar diante do Senhor a necessidade de outras pessoas. E por último, a meditação é um ato de refletir em que a gente orou, ler depois de orar a palavra do Senhor, de esperar que a voz suave de Deus venha ao nosso coração. A gente, quando aprende isso, a gente desenvolve uma sensibilidade com as coisas de Deus, Essa questão da meditação é algo que pra gente foi deixado muito de lado, porque a gente vive numa sociedade extremamente imediatista. Então, pra gente, às vezes, ficar diante, assim, do Senhor, só ouvindo, querendo ouvir, meditando sobre o que nós oramos, sobre a palavra que lemos diante do Senhor, isso pra gente é um desafio, pela nossa vida, pela nossa forma de viver. Mas a gente precisa aprender a desenvolver isso, porque isso é extremamente importante, porque é nesse momento que o Senhor pode falar com a gente, o Espírito de Deus pode suavemente colocar no nosso coração o nome de uma pessoa, trazer à nossa mente alguém que Ele quer abençoar, alguém que Ele quer que a gente ore, atitudes que Ele quer que a gente tome, decisões. Então, o Espírito pode nos iluminar, nos clarear. Para a nossa reflexão pessoal,
Você tem visto seu tempo de oração como um relacionamento pessoal ou como uma obrigação que você tem que cumprir? Você tem convicção vinda de Deus que seu período de oração tem sido muito breve ou inconsistente? Você se sente que está fraco em algum tipo básico de oração, algum desses que a gente falou? Eu espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida, que você possa estar crescendo diante do Senhor na sua vida devocional, na sua vida de oração, e que a graça de Jesus seja sobre você, meu irmão, minha irmã, e que, se você estiver sendo abençoado, compartilhe esses vídeos com outras pessoas, curte aí, comente e vamos abençoar a vida juntos. Esse é o desejo do nosso coração, tá bom? Deus abençoe, até a próxima vez.